Há mais de 4.500 anos, em pleno deserto do Egito, uma civilização realizou uma das maiores obras de engenharia da história. As pirâmides de Gizé continuam de pé, praticamente intactas, enquanto impérios surgiram, desapareceram e cidades inteiras foram esquecidas. Mas como um povo da Idade do Bronze conseguiu erguer monumentos com mais de 140 metros de altura? Utilizando milhões de blocos de pedra que pesam várias toneladas? Será que tudo foi realmente feito apenas com ferramentas simples? Ou existe algo que ainda não compreendemos? Hoje vamos explorar um dos maiores mistérios da humanidade. As pirâmides mais famosas ficam na região de Gizé, próxima ao atual Cairo. Ali estão a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a de Miquerinos. A maior delas, construída para o faraó Quéops. Foi durante quase 4.000 anos a estrutura mais alta já construída pelo ser humano. Ela possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra. Muitos pesam entre 2 e 3 toneladas. Mas alguns blocos de granito utilizados nas câmaras internas chegam a pesar mais de 70 toneladas. A primeira pergunta que surge é inevitável: como transportar pedras tão gigantescas sem guindastes, motores ou rodas modernas? Durante muito tempo acreditou-se que milhares de escravos eram obrigados a trabalhar sob o chicote. Porém, escavações arqueológicas realizadas nas últimas décadas mudaram completamente essa visão. Foram encontrados alojamentos, padarias, cozinhas e até cemitérios destinados aos trabalhadores. Isso indica que grande parte deles eram operários especializados, agricultores recrutados durante o período das cheias do Rio Nilo e artesãos altamente treinados. Esses trabalhadores recebiam alimentação, assistência e eram considerados importantes para o reino. Mas isso resolve apenas parte do mistério. Ainda permanece a questão de como mover milhões de toneladas de pedra. A teoria mais aceita afirma que enormes blocos eram colocados sobre trenós de madeira. Experimentos modernos mostraram que molhar a areia na frente do trenó reduz significativamente o atrito, permitindo que dezenas de pessoas movimentem cargas extremamente pesadas. Além disso, o Rio Nilo desempenhava um papel essencial. Durante as cheias anuais, canais artificiais levavam embarcações carregadas de pedras até muito próximo da área de construção. Em 2013, arqueólogos descobriram o chamado Papiro de Merer, considerado o diário de trabalho mais antigo já encontrado. Nele, um supervisor descreve justamente o transporte de blocos de calcário pelo Nilo destinados à construção da Grande Pirâmide. Essa descoberta forneceu uma das primeiras evidências diretas sobre a logística utilizada pelos antigos egípcios. Mas existe outro grande enigma. Como elevar milhões de blocos até mais de 100 metros de altura? A hipótese mais conhecida envolve enormes rampas de terra e pedra. Conforme a pirâmide crescia, essas rampas também eram ampliadas. Outros pesquisadores acreditam que foram utilizadas rampas em espiral ao redor da estrutura, enquanto algumas teorias sugerem rampas internas escondidas dentro da própria pirâmide. Até hoje, nenhuma dessas hipóteses conseguiu explicar completamente todos os detalhes da construção. E talvez seja justamente isso que mantém esse mistério vivo. Mas as pirâmides impressionam não apenas pelo tamanho. Sua precisão também surpreende. A Grande Pirâmide está alinhada quase perfeitamente com os 4 pontos cardeais. O erro em relação ao norte verdadeiro é de apenas alguns minutos de arco. Uma precisão extraordinária para uma construção realizada há mais de 4.000 anos. Como isso foi possível? Os egípcios provavelmente observaram cuidadosamente as estrelas. Naquela época, certas estrelas giravam ao redor do polo celeste e podiam ser usadas como referência extremamente precisa durante a noite, utilizando observações astronômicas repetidas e instrumentos simples. Eles conseguiram estabelecer um alinhamento que impressiona até os engenheiros atuais. Outro fato curioso é que as 3 principais pirâmides apresentam uma disposição que lembra parcialmente as 3 estrelas do cinturão de Órion. Essa coincidência deu origem à famosa teoria da correlação de Órion, que afirma que todo o complexo teria sido planejado para representar essa constelação na Terra.
Embora seja uma ideia fascinante, a maioria dos arqueólogos considera que não existem evidências suficientes para confirmá-la. Mesmo assim, a ligação entre astronomia e arquitetura egípcia é inegável. Os antigos egípcios acreditavam profundamente na vida após a morte. Para eles, a morte não era o fim, mas apenas uma passagem para outra existência. As pirâmides eram gigantescos monumentos funerários destinados a proteger o corpo do faraó e garantir sua jornada rumo à eternidade. Dentro delas eram colocados alimentos, joias, móveis, estátuas e diversos objetos que, segundo suas crenças, seriam utilizados na outra vida. Cada detalhe da construção possuía um significado religioso. A forma triangular da pirâmide pode representar os raios do sol descendo sobre a terra, permitindo que o faraó ascendesse aos céus e se unisse ao deus Ra. Por isso, esses monumentos eram muito mais do que simples túmulos. Eles simbolizavam poder, eternidade e a ligação entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Outro detalhe impressionante envolve a localização das câmaras internas. Durante muito tempo acreditou-se que todas elas já haviam sido descobertas. Mas em 2017, utilizando uma tecnologia baseada em partículas cósmicas chamada homografia, cientistas identificaram um enorme vazio oculto dentro da Grande Pirâmide. Esse espaço ainda não foi explorado completamente. Ninguém sabe exatamente sua função. Poderia ser apenas uma área destinada a aliviar o peso da estrutura. Ou talvez esconda passagens e câmaras ainda desconhecidas. Por enquanto, permanece um mistério. Ao longo dos séculos, inúmeras teorias surgiram para tentar explicar as pirâmides. Algumas afirmam que elas armazenavam energia. Outras dizem que seriam mapas astronômicos gigantescos. Há quem defenda a participação de uma civilização perdida ou até mesmo de visitantes extraterrestres. Apesar de essas hipóteses fazerem sucesso em filmes e documentários, até hoje não existe nenhuma evidência científica confiável que as comprove. O que realmente impressiona é perceber que a capacidade humana, aliada à organização, planejamento e conhecimento acumulado durante gerações, já seria suficiente para realizar algo que parece impossível. Talvez o maior mistério das pirâmides não seja quem as construiu, mas como uma civilização tão antiga conseguiu desenvolver conhecimentos de engenharia, matemática, astronomia e logística capazes de desafiar até mesmo os especialistas modernos. Mais de 4.000 anos depois, elas continuam dominando a paisagem do deserto e despertando a mesma pergunta em milhões de pessoas ao redor do mundo. Será que um dia descobriremos todos os seus segredos? Ou as pirâmides continuarão guardando parte de seus mistérios para sempre?